Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Bem, hoje a gente vai gravar mais um episódio aqui do EvexCast. E hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente não vai gravar nada, a gente já está gravando. A gente já está gravando. Né? Já começou. A gente já está gravando. Já está gravando. Essa parte vai cortar ou não? Vai direto? Sei lá, pra gente ver como é que faz. Depende dos nossos editores, Alex de áudio e Hugo de vídeo. Oh, meu bora lá. Então, gente, hoje a gente está aqui, né, com um convidado muito especial pra gente, Rodrigo Passos, da Credit Broker, nosso aluno de tempos aí, né, Rodrigo? Fez vários cursos e treinamentos com a gente aqui no Evex. Hoje parceiro também, né, através aí de grupo de network que a gente participa, grupo de empresários. E a gente vai bater um bate-papo bem legal aqui hoje para poder falar um pouco, né, do seu trabalho e também da sua carreira, né, Rodrigo? Que quando eu convidei o Rodrigo André para poder vir falar, ele, deixa eu contar, né, como que foi minha virada de chave, as mudanças que vieram também aí. Bacana. Passando pelo Evex, e a gente vai conversar de tudo um pouco, né? Sabe o que está faltando o Rodrigo virar? Ele já é cliente, já é parceiro, sabe o que está faltando virar? Meu companheiro de pesca, porque a gente não consegue ajustar uma pescaria, nós dois, de jeito nenhum, toda hora que a gente vai combinar, ele não pode, eu não posso, um dia ele pode, outro dia eu não posso, assim, a gente vai trocando esse negócio, uma hora vai dar certo, né? Vai na pescaria? Vai, dependendo do lugar, dependendo do lugar, né? ficou muito top, eu vou. Pescaria, eu assim. fico na piscina, Então, tá. eu fico tomando show, Tem lugar vinhozinho. Vamos combinar. Vamos combinar que tem lugar bom pra gente. Tem lugar bom, tem. Aí eu vou, se for pra ir, como se diz, dar banho na minhoca, é assim, 10 minutos. E vou embora. Tem lugar pra todo tipo. Tem. Pois é, nós vamos combinar, meu Rodrigão, aí levar. Se for aquelas pescarias raiz, aí vocês não me chamam não. Vocês podem ir, tá liberado. Manda o pijama de seda azul na mala. Treinadinho. Mas que pescar que nada, né? Vamos conversar. Vamos conversar com o Rodrigo, né? Que coisa séria, né? Mas então, Rodrigo, conta pra gente, rapaz, qual que é o seu negócio, como que você tem desenvolvido aí o seu trabalho, conta um pouco pra nossa turma. Então, eu hoje empreendo 2 empresas, né? E eu sempre fui do mercado imobiliário, desde os 19 anos. Antes disso, eu trabalhava em oficina mecânica. E aí, eu tava ali com aquela coisa dentro do coração, aquela chama ardendo, eu falo, eu tenho que ir mais. Nada contra, né? Mecânico, inclusive, nossa, adoro. Sempre quando eu posso, ainda mexo nos meus carros. E sou apaixonado pela profissão, mas eu falei, não é isso que eu quero. E aí pedi conta e com o dinheiro do acerto, somando com um pouco que eu já tinha, eu consegui comprar uma Kombi. Não sei por quê, porque assim, eu estava um pouco em dúvida de ir trabalhar como corretor ou de fazer carreto para juntar um dinheiro a mais, enfim. Quando eu comprei uma Kombi, eu falei, vou ser corretor mesmo. E aí quando eu fui fazer entrevista na imobiliária, aqui no bairro Castelo, na região da Pampulha, o dono da imobiliária coçou a cabeça e falou assim, mas você tem uma Kombi? Não, eu já ia perguntar. Eu não. É pra levar a família grande pra ir embora. Eu já ia falar assim, era pra fazer assim, dar muito cliente ao mesmo tempo, né? Porque logo que eu comprei uma Kombi e fui sem Valéria, você lembra daquela família que comprou o nosso apartamento lá família do Palmares? Nossa. Não, né, chegaram uns 15 para ver o apartamento, achei que tem que levar na Kombi, né? Vai ver que foi o Rodrigo. E era aquela folga na direção, né? E assim, quando o cliente falava assim, você tem como me pegar aqui em casa? Eu falei, tem. Chegava de Kombi para pegar o cliente. Mas enfim, e aí foi a trajetória como corretor. Inclusive casei logo em seguida, aí um ano ainda tinha a Kombi, viajei para lua de mel de Kombi. E aí depois as coisas foram melhorando, sabe? E melhorou a partir do momento que eu entendi verdadeiramente que o potencial de crescimento e para a gente atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos e realizar aquele propósito que a gente tem, que cada ser humano tem dentro de si, né? Aquela chama, aquela centelha divina, e o caminho era somente através do aprendizado. Então, precisava trabalhar muito? Precisava, mas trabalhar, todo mundo trabalha muito, muitos trabalham muito, né? E muitas das vezes ali está trabalhando, mas numa direção errada. E aquilo que
que traz a direção correta é o conhecimento. E é o que o André sempre fala, né? Só o conhecimento não adianta, esse conhecimento precisa ser aplicado. Porque o conhecimento por si só também não resolve, então tem que colocar esse conhecimento na prática, porque conhecimento é poder em potencial, então precisa aplicar. E assim foi a minha trajetória no mercado imobiliário, de corretor, gerente, dono de imobiliária, até que há 13 anos atrás, dentro da minha própria imobiliária, eu criei um setor de correspondente bancário para atender as nossas demandas. E aí acabou que surgiu outras imobiliárias querendo fazer processo de financiamento com a gente, e eu fui pegando, tive uma proposta para trabalhar com uma grande construtora, na época a maior do país, e foi ali que eu fiz uma proposta para o meu irmão, que era o sócio da imobiliária. Ele ficou com a imobiliária e ali eu separei e fiquei com o correspondente bancário. A minha esposa veio ser minha sócia, está comigo até hoje, então a gente tem 13 anos como correspondente bancário, multibanco, né? A gente atende aí Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, Banco Inter. Legal. Então a gente está aí há 13 anos atendendo o mercado imobiliário como correspondente bancário. Bacana, hein? Então você ajuda a turma a viabilizar o sonho da casa própria, né, Rodrigo? Ajuda, porque há alguns anos atrás, só um banco era detentor de toda a carteira de financiamento, então era muito fácil comprar um imóvel. A pergunta que a gente fazia para o cliente é o seguinte: você tem nome sujo? Você tem restrição no nome? Se ele não tivesse, era líquido e certo que ele ia conseguir aprovar o crédito. Hoje em dia, nós temos aí pelo menos 5 bancos, bem competitivos, com peculiaridades de cada um, de prazo, de tabela de amortização, pós e contra, tarifas. E o cliente chega no mercado hoje precisando dessas informações. Só que quem recebe o cliente, quando ele chega no mercado? O corretor. Então eu comecei a ser demandado há uns 4 anos para fazer treinamentos presenciais nas imobiliárias e nas incorporadoras. E aí, nos últimos 2 anos, surgiu com o conhecimento do mercado digital, né? E após conhecer vocês também e esse desenvolvimento todo, eu falei, puxa, vamos para o digital. E hoje a gente tem aí o curso online atingindo todo o Brasil. Bacana demais, joia demais. Então quer dizer que agora, além de corretor, de correspondente bancário, o Rodrigo é professor. Está ensinando a turma a trabalhar com financiamento de imóveis aí. Mas tive um professor, né? Um casal de professores, né? A gente se conheceu hoje, tem o quê? Já tem 5 anos? Tem, né? 5 anos, tem 5 anos. 5 anos. Porque o conhecimento, ele nunca para, né? Você chega num degrau que, assim, sempre tem um degrau a mais. Então, foi nessa época, 5 anos atrás, eu falei, poxa, eu preciso de mais. Já não tinha, assim, tudo quanto era livro, né? Eu buscava. E eu falei, o que eu preciso agora? Preciso de mais. E aí fiquei conhecendo a Valéria. E olha só, eu tô lembrando aqui, já ia falar isso. Né? O Rodrigo, olha só, eu falo, quando o empresário, o empreendedor, ele quer ir além, não tem fronteiras, né? Eu lembro do dia que o Rodrigo fez contato comigo através do Facebook. Foi. Por conta do grupo de network que a gente participa de empresários. E ele falou assim, como que é esse grupo? Eu posso ir? E o Rodrigo foi como meu convidado. Conheceu o grupo e desde então, agora, né, teve um tempo fora, voltou, tá lá de novo com a gente, né, Rodrigo? E olha só, ele foi atrás, né, e isso a gente estava falando um pouquinho aqui, antes de começar, conversando aqui na sala, falando quando a pessoa quer, né, ela faz. Assim como quando ela, às vezes, não quer fazer uma mudança também, não vai, né? E depende sempre o primeiro passo. E aí, a gente aqui, né, falando para os empresários, para os empreendedores, de querer dar esse passo para a mudança, né, Rodrigo? Querer dar o passo. Agora, para aprender, precisa desaprender, porque é igual um computador. Você não consegue instalar um programa novo se não desinstalar a versão antiga. Então, eu vejo que eu converso muito com diversos empresários e, assim, uma grande resistência é desaprender. Por quê? Poxa, eu sei do meu negócio, eu tenho 20 anos, eu fundei, eu estou na 2ª geração, então como que um terceiro vai saber do meu negócio? Eu que sei tudo. Então, desaprender para aprender é um grande desafio, porque se o copo já está cheio, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí, né, do Instituto EVEX, sobre as mentorias, os treinamentos que vocês fazem para os empresários,
Como que funciona esse ponto de virada do empresário se conscientizar para poder começar a aprender? Como que hoje vocês abordam isso? Conta um pouco pra gente, por favor. Esse Rodrigo é fogo, hein? Ele já está invertendo a ordem dos fatores aqui, né? Tipo assim, deixa eu entrevistar eles, né? Deixa eu entrevistar esse casal aqui também, né? Isso é cacuete de professor, cacuete de quem está aí na internet, né? Agora, né, com o curso dele, com o treinamento. Mas perdão, é porque tem o que, né? O que? Aprender. Agora tem o como. Sim. Então o como já é para vocês, são professores. Ô Rodrigo, você sabe que a gente tem falado muito aqui no Instituto EVEX, uma frase ela tem sido repetida constantemente. Não adianta nós querermos mais que o nosso cliente. Isso é um ponto que, por exemplo, em você, a gente vê claramente pelo que você está contando e pelo que nós conhecemos de você desde 5 anos atrás, quando você veio, né, fazer treinamento, curso com a gente, poxa, e garrou aqui no EVEX com a gente e ficou um bom tempo fazendo, né, treinamento, mentoria, coaching de negócios e tal. E não só você, como a Luciana também. Né? Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem dito muito essa frase, porque a transformação, né, ela realmente precisa partir de dentro. Você precisa ter uma motivação, algo que vem de dentro. Você falou uma chama e um desejo, uma vontade de crescer. Por quê? Porque não adianta nós que somos mentores a gente querer mais do que o cliente. Porque aí não funciona, porque nós vamos entregar sempre o nosso 100% do nosso lado. Agora, se o empresário que está do outro lado, ele não tiver realmente disposto a fazer uma transformação na vida dele e desenvolver-se pessoalmente e também aplicar tudo que ele aprender no negócio dele para poder romper e crescer e desenvolver e deslanchar, não vai adiantar. Né? Então eu falo que assim, parte da vontade, do desejo do empresário de realmente mudar e estruturar o seu negócio. Uma coisa que a gente está falando muito, que a gente está fazendo esquenta da nossa Masterclass que vai acontecer. Ó, se você está vendo esse vídeo no YouTube, né? Porque o YouTube... Calma, só, não tem problema não. Não vou cortar não. Não vou cortar, não precisa cortar agora. Sabe por quê? Porque é o seguinte, algumas pessoas, elas vão ver esse vídeo no futuro, porque no YouTube não tem prazo, e no podcast também não tem, fica lá o episódio a vida inteira, a pessoa pode ver, ouvir em qualquer momento. Nós estamos hoje no dia 5 de julho, né, de 2022. E amanhã, né? Amanhã nós vamos fazer uma Masterclass chamada Visão Empresarial de Resultado, né, onde a gente vai falar muito disso, desse ponto de virada. Mas a gente tem feito um aquecimento dessa live, né, nos dias passados aí, e a gente tem visto muito isso, né, e falado o seguinte, tem muito empresário aí no mercado, empresário e empresária que ainda está naquele modelo de autoemprego. O autoemprego. Criou uma empresa, na verdade era um CLT, igual você foi um dia, era um CLT e aí desejou montar um negócio, só que montou um negócio com a visão de CLT. E aí ele mantém um autoemprego, é tudo ele que faz, é tudo ele que resolve, a empresa não funciona se ele não estiver lá, se ele não estiver fazendo as coisas. Então a pessoa, Rodrigo, nós já pegamos empresário aqui no EVEX com 30 anos de empresa sem tirar férias. Só emenda de feriado, assim, quando o feriado era na segunda-feira ou na sexta-feira, entendeu? Porque não confiava nas pessoas, não tinha aquela coisa, não podia delegar, porque se deixasse na mão dos outros ou ia ser roubado, ou não ia atender bem o cliente. 30 anos. Aí você imagina o seguinte, a pessoa, obviamente, tomando vários remédios por dia, cheio de problema, de ansiedade, de estresse e tal, tudo mais. Poxa, e de repente, aí fazer um curso, um treinamento conosco, né? E pouco tempo depois estava
alugando um hotel na Bahia para poder fazer o casamento da filha, levou a família inteira, foi para lá, ficou a semana inteira e a empresa dele funcionando do mesmo jeito que estava antes. Agora vai para não quebrou. Agora vai para a fazenda, entendeu? Durante a semana, já tem as pessoas lá cuidando do negócio, da empresa. É uma virada de chave que a pessoa precisa querer e também precisa acreditar, não é? Ela precisa ter fé, ter aquela crença interna de que vai dar certo. E nós vamos entregar aqui essa transformação com o quê? Com conhecimento. Né? Com conhecimento e experiência que a gente tem em cima aí, tanto da parte de desenvolvimento pessoal quanto de negócios, que é a nossa vida. Né? Bacana demais. Isso me lembra que há aproximadamente 18 anos, quando eu fui trabalhar no mercado imobiliário no segmento de alto luxo, na maior imobiliária de Belo Horizonte. E aí eu fui entrevistado pelo dono, o presidente, e aí ele falou: Rodrigo, a partir de hoje, você não vai ser mais um profissional autônomo. E eu pensei, como assim? Poxa, vai assinar minha carteira? Como assim? Né? Já logo com a mentalidade de quê? De CLT. E ele falou: a partir de hoje você vai ser um empresário. Eu falei: nossa, mas como que eu vou abrir um CNPJ? Não. Na sua mente, na sua cabeça, você vai se posicionar como empresário. Por quê? Aqui você vai prestar serviço para a minha empresa, que é a principal, você vai prestar serviço para o captador presta serviço para você, você presta serviço para o colega corretor que vende a sua captação e vice-versa. Mas você vai cuidar de você, do seu intelecto, da sua vestimenta, do seu carro, do seu conhecimento, da sua vida com um posicionamento de empresário. Porque se você não pensar como empresário, você pensar como autônomo, como mentalidade antiga de CLT, de autônomo, de ter que ter o salário todo quinto dia útil, você está fadado ao fracasso, porque você precisa ter mentalidade de empresário. Então tem tudo a ver com o que você falou, André, porque a partir daí o posicionamento já muda completamente, que é o querer e o investir, então já começa, né? Já dá um gatilho. Poxa, se eu tenho que me comportar como empresário, o que o empresário faz? O que o empresário pensa? Agora entra um ponto, né? Porque não é qualquer empresário. Sim. A gente sabe as estatísticas estão aí. Qual o percentual de empresas que com 3, 4 anos elas quebram? É alta a estatística. Então, não é qualquer empresário, é o empresário de sucesso. E o que é um empresário de sucesso? É aquele que está bem, é aquele que atingiu aqueles objetivos, mas não necessariamente aquele direto empresário, porque aquele começou pequeno. Então é uma mentalidade, essa medida de pensar como empresário não necessariamente tem a ver, poxa, mas aquele empresário, o cara já está milionário, como assim eu vou pensar igual ele? Aí é fácil pensar igual ele, o cara já está bem, já está tranquilo, é fácil pensar igual ele. Agora olha a minha vida aqui. E aí ele vai para o vitimismo, né? Ele vai para o não merecimento daquilo de se comportar, e é muito simples, né? Então eu lembro, há uns anos atrás eu peguei aquele livro para ler do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. É um livro grosso, ele está todo riscado, e poxa, ali começou eu ter uma visão de empresários, porque Napoleão Hill ele vai entrevistando, né, várias pessoas de sucesso, e ali eu comecei a abrir uma visão e falei, poxa, faz todo sentido pensar como empresário, mesmo não tendo um CNPJ. Sim. E a gente sempre fala, né, deixar, né, e fazer essa mudança é deixar de ser o eu-presário para ser empresário, né? Porque enquanto eu sou o eu-presário, é aquilo que o André falou, né? Só eu faço tudo, só eu tomo conta de tudo. Eu tenho que estar ali todo dia tomando conta, senão as pessoas não vão fazer o que tem que fazer, não vão atender bem o meu cliente. Se eu não estiver ali vigiando, elas vão me roubar. Eu não posso treinar, não posso ensinar, porque senão vai para a concorrência, meu funcionário sai e vai para a concorrência. Né? Eu pensava assim. Quem nunca, né? Eu não vou treinar, porque senão ele vai sair, vai montar um negócio, vai para a concorrência. Isso é verdade. E hoje a comunicação lá no escritório é muito clara e está aberto com todo mundo, que eu falo assim, quem se sentir preparado para sair, para montar um negócio similar,
me fala que nós vamos entrar de sócio. Tá certo? Não, nós vamos entrar de sócio, nós vamos ganhar dinheiro juntos. Claro que a pessoa vai ter, né, o livre-arbítrio ali, claro. Mas de fato isso é uma premissa já. Eu tenho uma supervisora que está comigo há 8 anos, assim, a gente está muito próximo já disso acontecer, mas é aquele ponto também, não é simplesmente montar uma sociedade com uma pessoa que é um excelente colaborador, um excelente funcionário, supervisor, gerente, aí você monta uma sociedade com essa pessoa, mas ele não tem ainda a mentalidade empresária. Então a gente cai naquele mesmo erro. E aí fica um dilema, né? Você tem um empresário que entrou ali com todo o suporte, a pessoa que vai gerenciar, tocar a operação, mas ele continua pensando como CLT. Então como que ele vai liderar, como que ele vai comandar a equipe se não teve uma mudança de mentalidade? Sim, isso é muito importante, né? E uma coisa que a gente trabalha muito aqui, né? Você tentou, André foi falando, que é uma coisa que os empresários precisam de entender e mudar também a mentalidade. Tudo que eu fiz até agora, pode ser em 5 anos, em 10, em 15, em 20. Eu cheguei até aqui fazendo dessa forma, mas nada garante que se eu continuar fazendo do mesmo jeito, eu vou chegar com a minha empresa mais 5, 10, 20 anos para frente. Então isso é uma coisa que a gente trabalha muito forte, né, André, aqui também, porque, gente, o mercado está dinâmico, as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida, né? Hoje todo mundo fala em transformação digital, qualquer dia desses nós vamos fazer, né, um WebExCast aqui sobre transformação digital também, e as coisas estão mudando de forma muito rápida, então a forma que eu fiz até agora não garante que eu vou chegar no futuro. Ou seja, o time que está ganhando se mexe. Se mexe o tempo todo, né? Tempo todo. Com certeza, né? Esse paradigma já foi quebrado e ele é muito importante, não é? Mexe em time que está ganhando. Onde tem fumaça, há alguém fazendo churrasco, né? Agora você me pegou, hein? Boa. Olha, cara, eu digo o seguinte, do lado de cá, né, como empresário, da época que a gente se conheceu, é de fato enxergar. Por mais que as pessoas falassem, precisa mudar, precisa... Enfim, eu já estava num nível que eu ficava muito resistente a essa mudança. E de fato pensava, poxa, como que eu vou delegar, como que eu vou... Eu era muito centralizador e acreditava que eu tinha o domínio do meu negócio, da minha empresa, mas os resultados não eram bons. Eu vinha de uns últimos 3 anos, isso tem o quê? Isso tem uns 5 anos. Eu vim de uma sequência onde eu engordei ali quase 30 quilos, com muito estresse. Por quê? A empresa cresceu bastante. Cheguei a ter quase 20 colaboradores na minha empresa. E aí, o modo de contratar era indicação, um amigo passou na rua, vem cá, você quer ser analista, eu vou te treinar. Acreditava que eu tinha o poder de treinar. Ah, não, eu pego qualquer pessoa e eu treino essa pessoa. Então hoje não, a gente contrata com RH, a gente aprendeu, existe todo um processo de contratação, mapeamento de perfil, então isso tudo, né, a gente aprendeu aí, vocês ensinaram pra gente aí, me ensinou, né, no treinamento. Todo empresário, uma das primeiras coisas que ele deveria, né, aprender, e eu falo que mudou a minha vida, inclusive trabalhando com isso, é o mapeamento de perfil. Né? Conhecer o perfil das pessoas, né? Entender por que ela se comporta, né? O comportamento, né? Por que ela faz do jeito que ela faz e como que a gente usa isso a nosso favor, né? Para poder montar aí as equipes que dão resultado, né? Também, né? Eu acho que uma coisa muito bacana que tem nessa matéria, quando a gente aprende sobre Sim. perfis comportamentais, acho que uma das primeiras coisas que acontece na vida da gente é acabar o preconceito com relação ao comportamento. Porque a gente cresce sendo educado de maneira errada, né? Você vê aquela pessoa muito alegre, que fala alto, que conversa muito, fala lá, o Aparecido, não é assim que a gente fala? Aí quando vem aquela pessoa que é mais quietinha, mais no canto dela e tal, tudo mais, fulano é tímida lá, não, nem abre a boca, né? É difícil, né? É difícil, né? Aí quando a pessoa é uma pessoa firme, né? Que ela fala as opiniões dela, fala com firmeza, olhando os olhos, é o grosso, né? É o grosso, é o arrogante, e você ainda tem aquela pessoa que qualquer bater o pé ela sai chorando, né? Chateada com qualquer coisa, fala, e ela mimizenta lá, ou, né?
coitadinho, não sei o quê. Né, então a gente cresce, saber, a gente cresce rotulando as pessoas sem saber que esses traços são traços de perfis comportamentais diferentes e que todos eles têm excelentes qualidades e precisam ser conhecidos para saber como que a gente lida com cada um. Sim. Então eu falo assim, eu me lembro, galera, que como é que era o nome daquela menina que era lá do grupo do BNI, que fez o curso com a gente, novinha, 18 anos de idade. A Sara. A Sara Camille, né? Camille. A Sara Camille. Eu me lembro que ela fez o curso de formação em liderança com a gente, aprendeu sobre o DISC, né? Sobre os perfis comportamentais, e aí nós fomos almoçar. Né? Teve um intervalo do almoço, nós fomos almoçar num restaurante lá perto do hotel, lá do Hotel Quality, lá perto ali atrás, e ela foi andando do meu lado, conversando comigo. Sabe o que ela falou comigo? Ela falou assim, André, eu agora estou cheia de responsabilidade com as outras pessoas, porque eu aprendi sobre os perfis comportamentais e as outras pessoas não sabem sobre isso, então eu vou ter que agir com responsabilidade agora quando eu for me relacionar com outras pessoas, para respeitar o jeito delas, entender o jeito delas, porque agora eu sei que isso é um fator, um traço, um padrão de comportamento. Olha que bacana. Então, é uma virada de chave importante. A gente começa a entender, né, Rodrigo, as pessoas, os comportamentos, entender que tem a pessoa certa, do perfil certo para cada cargo, para cada função, onde a pessoa vai ficar feliz ali naquela posição, ela vai estar plena naquela posição, porque é aquela posição que casa com o perfil dela, então não provoca sofrimento. Não. E pra gente também é bom, sabe para quê? Pra gente se livrar de coisa que não vale a pena, né? Que a gente sempre fala, foca naquilo que você é bom, foca no que é o principal do seu perfil e o resto delega. Né? Põe gente para fazer. Outro dia eu escutei um empresário falar uma frase que eu adorei. Ele falou assim, eu contrato pessoas para me salvar de mim mesmo. Ah, foi mesmo. Achei muito legal isso. Olha que bacana isso. Por quê? Porque ele falou, gente, tem coisa que eu não sei fazer. E se eu for fazer, eu vou fazer uma N muito grande. Então eu contrato pessoas para me salvar de mim mesmo. Olha que bacana isso, né? Então aquele empresário que, por exemplo, não gosta de coisas muito analíticas, técnicas, por exemplo, lado financeiro, lado contábil, ele pode colocar alguém para cuidar disso para ele. Né? Ele não tem, por exemplo, paciência para ficar analisando dados, ele pode colocar alguém para já trazer tudo pronto para ele poder só tomar a decisão. Quer dizer, ele é de repente uma pessoa maravilhosa, excelente em quê? No relacionamento, em vendas, em negócios e, poxa, vai focar nisso. E fica ali, causa até sofrimento, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta ou que não é do nosso perfil, né? Tá fazendo. Eu vejo que assim, em todos os perfis comportamentais, existe um ponto aí que pode ser uma primeira barreira, se eu estiver errado vocês me corrigem, para poder vencer. Eu queria ouvir de vocês como que vocês abordam essa primeira barreira e o que vocês têm de dicas para os nossos colegas empresários, que é uma barreira muito difícil, inclusive, de aceitar. Eu acho que é uma barreira muito difícil de reconhecer, que é o ego. Da pessoa sempre se achar que sabe mais, e outra, de que o consultor está ali, a empresa de consultoria está ali, ele quer me vender algo. Ou seja, eu, a partir do momento que eu tomei consciência de que a assessoria, a consultoria, os treinamentos e todos os investimentos de profissionais foram fundamentais para o meu crescimento. Porque chega uma hora que não dá para crescer sozinho, precisa de ajuda. Então, como que vocês abordam hoje essa questão da pessoa de fato conscientizar? Porque se ela falar assim, legal, eu entendi, mas se na cabeça dele, porque às vezes ele nem exterioriza essa questão do ego, ele não fala, não vou falar isso não, mas ele está aflorado com o ego. Como que vocês trabalham? É um processo de coach, é uma aplicação ali para você fazer a pessoa refletir, é um método socrático de fazer perguntas e ela mesma soltar a resposta de dentro dela, tem a ver com os resultados que ela tem tido até agora. Como que é esse trabalho e qual a dica que vocês podem passar?
Rodrigo, tem uma frase que ela é fantástica para isso. Não, na verdade, uma pergunta que ela é fantástica para isso, que é o seguinte: você quer que dê certo ou você quer estar certo? Essa é uma pergunta que ela é assim, um sniper, né? Um tiro certeiro no alvo com relação ao ego. Porque a questão do ego é o seguinte: a pessoa quer estar certa. Vai? Independente de qualquer coisa, ela quer estar certa. E aí ela sai destruindo tudo. Ela destrói o próprio negócio, ela destrói a amizade, ela destrói relacionamento amoroso, ela destrói a família, ela destrói o negócio, ela destrói tudo. Por quê? Porque ela quer estar certa. Agora, o que é mais importante na vida? É que a empresa dê certo, que o casamento dê certo, que a amizade flua de maneira correta, que dê certo, que, sabe, a família se mantenha estruturada, ou seja, que dê tudo certo. Então, o que você quer? Estar certo ou que dê certo? Então, essa é uma primeira reflexão que precisa ser feita a esse respeito. E aí, começar a trabalhar com a pessoa, mostrando para ela que as coisas funcionam de outra forma. Aí a gente trabalha muito a questão da mudança de comportamento com pequenas coisas, sabe? Porque não adianta, eu até fazer uma alusão agora com o seguinte: eu estou voando de parapente, né? Não sei se você está sabendo. Eu vejo lá, dessa minha nova arte, né? Eu falei com a Ralé que eu estou igual menina agora, que até ralado eu ando ficando ralado, né? Mas a coisa que há 40 anos acontecia comigo era dar uma ralada, né? Mas eu falo o seguinte: não adianta o cara chegar, pegar aquela vela, subir lá na montanha, 400 metros de altura, e pular. Ele vai morrer. Entendeu? Então, começa no chão, né? Os primeiros passos ali, levantando a vela no chão, ela vai para um lado, você vai para o outro, você entorta todo e o negócio cai, e você levanta um passo de cada vez. E com o treinador do lado. E com o treinador do lado. O treinador te assistindo, te corrigindo o tempo todo. E é isso uma das coisas também que eu vejo, que é o seguinte: só para voltar, para fechar essa questão do ponto de mudança, né, Rodrigo, que a gente está falando aqui, que é o seguinte: então a gente começa por coisas pequenas, delegações, você começa a delegar pequenas tarefas, né? Aquela pessoa que ela acredita que só ela sabe fazer, que só vai dar certo se ela fizer, né? Ela começa a delegar pequenas coisas. E entender que o seguinte: não é só do jeito dela que funciona, tem outras maneiras de ser feito também. E se preocupar com, olha só, essa é outra coisa interessante, né? Como é que uma coisa vai amarrando a outra, né? Que a gente também trata, que é o seguinte: o como não importa. Eu falo para você, Rodrigo, põe água nesse copo para mim. Se você vai pegar a água e vai jogar ela nesse buraquinho aqui e vai encher o copo, vai encher o copo, não vai? Se você pegar o copo e destampar o copo e encher o copo com ele aberto, vai encher também, não vai? O que importa? É como que você fez ou o resultado que vai trazer. Então, isso é outra coisa que o empresário que está querendo dar um salto, que está querendo se desenvolver, ele precisa, então, se livrar do querer estar certo e se livrar também do querer impor a maneira dele de fazer. Porque o que importa é o resultado. Pessoas diferentes fazem as coisas de maneira diferente. Agora, o resultado, eu quero o copo cheio. Se você me entregar o copo cheio de água, do jeito que eu pedi, como que você fez isso? Meu amigo, eu não estou preocupado. Isso é uma coisa, né, Valéria, que a gente vê muito quando a gente eleva o empresário e leva ele, por exemplo, para o nível de conselho. Porque quando ele vai para o nível de conselho, ele sai praticamente, definitivamente, do operacional. Aí ele só começa a pensar em meta, em resultado, em objetivo, de médio, longo prazo, e o como alguém vai fazer. Ele vai ter lá um corpo executivo, uma diretoria na empresa, pessoas que vão... Então, já estou falando aqui de uma empresa que já está
indo para um nível médio, né? Já está no nível médio, já tem uma organização, já tem um organograma, uma distribuição de tarefas dentro da empresa, processos bem definidos, né? E aí esse empresário de fato chegou num ponto onde ele de fato se tornou empresário, porque aí pode ter N negócios, vai saber colocar um piloto em cada negócio para tomar conta, vai entender que o controle, o microgerenciamento não vale a pena, que ele vai ver o resultado através das outras pessoas. Então, tudo começa com essa pergunta: você quer que dê certo ou você quer estar certo? E aí a gente começa a fazer pequenas mudanças e a ajudar o empresário a se desvencilhar desse controle, dessa necessidade de controle. E aí tem uma série de ferramentas, técnicas e coisas que a gente aplica, né, Rodrigo, no dia a dia, que vão ajudar o empresário com esse tipo de situação. E você conhece muito bem isso. E uma coisa dentro disso aí, que você está falando, né, é que quando ele se abre para poder parar de querer, né, que as coisas aconteçam todas do jeito dele, ou seja, que tem várias formas de encher o copo, as coisas mudam porque as pessoas fazem de forma diferente. Então vão vir metodologias diferentes de fazer. Muitas vezes formas que vão ajudar ele a reduzir o custo. Vai fazer melhor, né? Vai fazer melhoria, né? Sempre no negócio, porque a pessoa, às vezes, principalmente quem está ali, às vezes, no dia a dia, executando, ela está vendo o que precisa melhorar. Então, isso, né, tem uma série de ganhos que o empresário, ele, além de aprender com isso, vai direto, né, vamos dizer, para a última linha, né, que é para o resultado também do negócio dele. É verdade. Eu, quando eu contrato, primeiro hoje, né, passa pelo RH, e aí eu faço a entrevista, e aí eu passo para a pessoa uma questão cultural, de valores, princípios, Sim. que realmente a gente não abre mão, uma questão cultural da empresa. A gente vai acompanhando isso, medindo Sim. os resultados, para seguir ali como se fosse uma espinha dorsal mesmo ali da empresa, que é a questão cultural. Mas você pega uma espinha dorsal, cada um vai nascendo ali, né, os seus ossinhos, as vértebras, não sei como é que chama. Então hoje eu tenho um relacionamento muito dinâmico, muito aberto com toda a minha equipe. E inclusive eu deixo bem claro para eles. Eles, em determinadas funções, eles são melhores do que eu. Apesar de eu saber fazer cada etapa do processo, de todos os bancos, se eu precisar operacionalizar cada setor, eu vou e ponho a mão na massa. Hoje não precisa mais. Agora, eu tenho um relacionamento muito dinâmico com eles, inclusive eu provoco eles a me confrontar num diálogo, porque a gente cresce no contraditório. Então hoje a equipe sabe que existe uma cadeia hierárquica, que dependendo da situação, a palavra final vai ser minha, vai ser da Luciana. Por que a questão da palavra final? Não por questão disso que você falou, de querer estar certo, mas por uma questão de assumir uma responsabilidade que, se der errado aquela decisão, eu vou assumir, não vai ser o colega. Então, assim, eu tenho um diálogo muito franco e isso a empresa hoje, ela roda sem eu, ela é autogerenciável e com isso você consegue delegar. E também, algo que eu implantei e funciona muito, que é o alinhamento de expectativa. Assim, muito franco. De chamar o colega para conversar, ver o que está acontecendo, saber se está com algum problema pessoal, tentar ajudar, mas ter um alinhamento com ele no seguinte sentido: nós somos parceiros. Você presta serviço para mim, eu presto serviço para você, mesmo sendo CLT. Se em algum momento eu, como empresa, faltar contigo nas responsabilidades, não promover aqui um espaço agradável, deixar cortar a luz, não pagar o salário em dia, enfim, não cumprir com as minhas obrigações, você vai ficar comigo? Você não vai. Então, nós temos um combinado. Da mesma forma nós temos um combinado daquilo que você precisa entregar, Sim. tá certo? E, eu estou com dificuldade. Vem, conversa, a gente vai colocar treinamento, a gente vai investir, mas precisa ter essa contrapartida e esse alinhamento. Se em algum momento a gente vê que não vai dar certo, nós vamos conversar e nós vamos separar essa parceria, nós vamos continuar amigo do mesmo jeito, nós vamos Sim. continuar indo para o happy hour do mesmo jeito, mas isso facilita muito no dia a dia, porque quando o colaborador ele vê que ele está chegando num momento que, por uma questão pessoal, um problema familiar, enfim, ele começa a não atingir
a não ter aquela situação de honrar o compromisso, ele vai ficando deslocado. E ele vai ficando deslocado não é necessariamente em relação a mim, a Luciana, não, é em relação a toda a equipe, por uma questão cultural. E muitas das vezes ele acaba chegando e fala, Rodrigo, acho que eu não vou conseguir entregar, eu estou com alguns problemas aí, dá pra gente, eu vou sair. Porque foi feito um alinhamento de expectativa lá atrás. Sim. E a questão de delegar, eu fui criado enquanto trabalhei em CLT, oficina mecânica, de receber comando. Então, assim, para mim era questão de mandar. Ser chefe, o chefe manda. E delegar eu aprendi que não é isso, né? Delegar você vem, ensina, qualifica, mapeia o perfil, ensina a questão da cultura, e ele vai acompanhando e vai soltando a pessoa, e a partir do momento que você está com confiança, você vai acompanhando os resultados. Sim. E é diferente de mandar, né? Vai lá e faz isso, eu preciso disso. A pessoa fica totalmente perdida. Poxa, mas como que eu vou fazer? O que eu vou entregar? Será que ele vai gostar? Sim. Será que não vai? A pessoa perde, aí entra na questão da liderança. Tem uma coisa que eu sempre falo, Rodrigo, com os nossos, né, clientes, alunos ou mentorados aqui, que a gente precisa de aprender a delegar, entendeu? E não delargar. Porque tem muita gente que acha que delegar é assim, Rodrigo, você foi contratado, a partir de hoje é por sua conta, entendeu? E acha que as coisas vão acontecer. E eu falo que mesmo que a pessoa venha trabalhar com você, que ela tenha muita experiência naquilo ali que ela faz, já em outro lugar, é em outra empresa. E aí você falou muito bem que é o que? A questão cultural, né? A cultura de cada empresa, mesmo que ela seja de ramos iguais, elas são muito diferentes, que é uma coisa que vem ali do dono, né? E aí esse alinhar as expectativas é assim, primordial, né? E o aprender a delegar e não a delargar, porque não é isso que faz funcionar, né? É isso aí. O Rodrigo falou ali, né, de alinhamento de expectativas, né? Sim. O alinhamento de expectativas é uma coisa realmente fundamental, né? Porque muitas vezes a gente espera algo do outro que o outro não está preparado para entregar, né? E a questão toda, muitas vezes, passa por uma simples comunicação, né? O que você faz é perfeito, porque o funcionário chega e você conversa com ele, alinha as expectativas com ele, do que você espera dele, como que ele precisa se comportar, com relação à cultura da empresa, né? Você deixa tudo muito claro. Então a pessoa não tem mais dali para frente o direito de falar, mas eu não sabia que era assim, né? E às vezes, no dia a dia, Rodrigo, acontece também, sabe, de a falta do alinhamento de expectativa, também na comunicação, gerar problema. Outro dia um cliente meu, ele virou para mim e falou assim, nossa, outro dia eu estava visitando um cliente e aí eu liguei para a minha empresa e pedi uma determinada informação. E, poxa vida, passou 2 horas e eu não tive resposta daquela solicitação que eu fiz. Imagina, você está fazendo isso comigo, que sou o dono da empresa, como é que está fazendo com o cliente? Aí, quando ele me disse isso, eu virei para ele e falei assim, você combinou com a sua funcionária que era para ela te dar a resposta em 5 minutos, 10 minutos? Você deu prazo para ela te dar a resposta? Quem sabe ela não estava justamente priorizando o seu cliente ao invés de priorizar você para resolver os problemas dos clientes para depois te dar retorno. Aí passaram alguns dias, ele virou para mim e falou assim, aquilo está funcionando bem pra caramba. Agora, quando eu estou num cliente, eu ligo e falo assim, eu estou aqui num cliente, faz o cálculo desse frete para mim, desse valor, porque eu preciso passar um preço para ele aqui. Você consegue me entregar daqui uns 10 minutos? Ela fala, não, daqui 5 minutos eu estou te ligando de volta. Então, alinhou, gerou compromisso. Alinhou a expectativa, a comunicação ficou clara, né? Então olha como que essa coisa de expectativa pode gerar problema onde não tem problema, né? Onde não é para ter problema. E vai dos acordos mínimos, médios e grandes. Exatamente, né? Combina. Poxa, olha, eu vou precisar dessa informação, você pode me passar daqui 10 minutos?
porque eu estou num cliente e eu vou precisar passar um orçamento para ele, já sai daqui com o pedido fechado. Então ele, além de pedir a informação, ainda explicou para a pessoa qual era o objetivo daquilo, ou seja, gerou ali uma importância para aquela situação, um porquê para aquela situação. Aí a coisa acontece, né? A coisa acontece. Agora é igual eu virar para você e falar assim, Rodrigo, passa lá em casa. E não dá nem isso. Passa lá em casa. Não é? Um dia desse eu passo, né? E aí, vamos pescar? Vamos pescar. Não é? Cadê o pescaria? Vamos pescar? Que dia? Aonde? Quando? Como, né? Então, agora, é diferente eu virar para você e falar assim, Rodrigo, você tem compromisso passado? E você virar para mim, não, então, olha, vou fazer pescar? Vou fazer lá um churrasco lá em casa, gostaria da sua presença, Luciana, com os meninos e tal, tudo mais, né? Aí eu estou fazendo um convite adequado, com as informações adequadas, para que realmente eu quero que você vá, né? Porque a gente sabe, né, que aquele negócio de passa lá em casa é coisa de educado, né? Mas, como diz o Oswaldo Montenegro, Oswaldo Montenegro tem uma música dele que é o chato, né? Ele fala na música o seguinte, você vira pro chato e fala com ele assim, o chato, aliás, ele fala antes, né? O chato não tem defeito grave, ele tem uma ingenuidade perene, ele acredita no que você fala. Então você fala com ele, passa lá em casa? Ele passa. Você falou que eu passo. Ele acredita, ele passa. Ele passa. É verdade. Então é isso. Mas essa coisa de alinhar a expectativa realmente é muito importante, né? Em todos os sentidos. E fez muita diferença para mim, total diferença, quando esse alinhamento foi feito entre eu e a minha sócia. Então, sócia e esposa. Então, o alinhamento entre sócios, a divisão de responsabilidades, de funções, e saber respeitar o setor do outro, o limite do outro. Então, a Luciana hoje cuida do financeiro, cuida do RH, cuida um pouco do back-office, então ela tem as funções dela, e saber separar, ainda mais no caso de uma empresa, vamos dizer, familiar, né? Um casal sócio, saber separar o que é de casa aqui também. E aí saber a posição de cada um para tomadas de decisão, senão vira um conflito muito intenso, não só para a empresa, quanto para dentro de casa. Alinhar as expectativas, né? Principalmente quando se trabalha junto, né? Do marido, da esposa, e isso serve muito para empresas familiares, né? Pais e filhos. A gente já viu assim vários casos, né, André? De que falta muitas vezes e alinhar a expectativa, gente, é o que? É conversar, né? É o diálogo, né? Definir. E é o resultado, não querer estar certo, né? É o resultado, né? Com certeza. Vai fechando. Vai fechando. Uma coisa muito, muito bacana que o Rodrigo falou ali é o seguinte, é a questão do respeito, né? Respeitar o outro, respeitar a posição do outro, respeitar a opinião do outro. Aqui eu sempre falo o seguinte, empresa familiar a gente recebe muito essa pergunta, né? Como é que vocês funcionam? Como é que dá certo? Como é que vocês dão conta, vocês dois? Eu falo que é um negócio que nasceu muito antes da empresa, né? Há 32 anos atrás, quando eu comecei a namorar com a Valéria, inclusive isso é um negócio que... Eu posso contar, Valéria, ao vivo? Não pode? Não é VexCast? Pode, André. Pois o pessoal acredita se quiser. No dia que a gente foi começar a namorar, Rodrigo, sabe o que aconteceu? Eu tinha saído de um relacionamento de 4 anos e meio, que tinha sido cheio de problemas e tal e tudo mais, e eu já vinha, assim, né, namorando a Valéria de longe, a gente já tinha feito uma amizade, e eu queria namorar com ela, mas desde aquele momento, eu queria que desse certo, entendeu? Olha que coisa, né? É um menino de 22 anos de idade, não é esse rapaz que está aqui hoje, né, com quase 54, semana que vem. Mas aí no dia do nosso início de namoro, eu peguei ela para conversar. E aí eu fiquei 2 horas conversando com a Valéria. E ela doida para me dar um beijo, sabe? Não tinha dado nenhum beijo, Rodrigo. Para alinhar a expectativa. Para alinhar a expectativa, Rodrigo. Eu fiquei 2 horas conversando com ela sobre questões que até hoje a gente segue. Sim. Vou te dar um exemplo. Se você quiser ir em algum lugar e eu não puder, você vai. Se eu quiser ir em algum lugar que você não puder, eu vou e tá tudo bem. A gente não precisa estar um amarrado no outro para saber que a gente se gosta. Outra coisa, vou respeitar você minha vida inteira.
a vida toda. Nunca vou te chamar a não ser pelo seu nome ou por uma forma carinhosa. Nunca vou colocar um nome pejorativo em você e espero que você não coloque em mim também. Tá? Se um dia você não gostar de mim mais, chega e me conta, me fala, você vai seguir sua vida, eu também vou fazer a mesma coisa se acontecer comigo. Então, quer dizer, foi um alinhamento de expectativas. Sim, foi né? mesmo. Foram duas horas. E ela assim, né? E eu assim, Veja logo. Veja logo. Esse moço fala, viu? Veja logo, né? Fala demais na conta esse cara, né? Vem cá, me abraça. Você qual que é a história que você ia contar? Né? Mas essa foi, né? E olha, né, o casamento, né? Nós estamos aí com 28 anos de casado. 32 de namoro, né? Como sócios, né? Já há 7 anos, né? 7 anos, E que é de quando, né, surgiu aí o EVEX. E olha só, e dá certo, dá, né? Como todo casal, a gente tem as divergências, tem as discussões, tem. Na empresa, a mesma coisa, não é? Imagina se a gente vai ter sempre isso aí. Enquanto sócio concordar com tudo, né? Ou quiser impor só a nossa verdade. E isso acontece no relacionamento com a nossa equipe também, né? Sim, sim. Entendeu? O quanto a gente deixa de aprender, né? Com as pessoas, né? Eu falo, a gente, né, aprende mais com os nossos filhos hoje, não é? A gente aprende com os nossos filhos e aprende mais com as equipes, com as pessoas, né, que estão junto com a gente o tempo todo, né? O Rodrigo, com certeza, se lembra de eu falar, né? A gente hoje não contrata mão de obra mais, né? A gente contrata cérebro de obra, né? Sim. Então é fundamental que as pessoas que estão junto com a gente, que elas tenham participação, né? Que elas sejam parte, façam parte e tenham parte no nosso negócio. Não dá mais hoje para a gente não ouvir as pessoas que estão trabalhando com a gente, porque é o conceito prático do eu não sei tudo e eu vou aprender o tempo todo. E se eu aprendo o tempo todo, eu me desenvolvo, a empresa cresce, a empresa, né, prospera, o negócio se desenvolve. Então é por aí, né, Rodrigão? É por aí. Ter esse canal aberto de comunicação com toda a equipe, ter um processo de comunicação aberto, onde o colaborador sabe que ele pode ter a opinião dele, né? E ter esse combinado, igual você disse, né, da Valéria. Se chegar um dia que não tiver legal, não tem problema, pode falar. Então, deixar esse canal de comunicação aberto traz muita leveza no dia a dia e trabalhar entre as equipes também, entre os colegas. Poxa, você cria um clima dentro da empresa assim, que não dá nem para medir. É muito bom. Rodrigo, a gente começou aqui e nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, né? Olha só, já tem quase 1 hora que a gente está aqui batendo papo, né? E você falou assim, poxa, no início que você queria falar um pouco, você já falou muito, inclusive, né, sobre a transformação que você teve com relação ao EVEX. Né? Para você, qual foi o maior insight, o ponto de virada para você conosco? O que você considera que, assim, poxa, foi aqui? Foi no seminário do Prospere, onde ali eu pude voltar, resgatar minha criança interior e a partir dali fazer todo um trabalho de me conhecer verdadeiramente e me aceitar verdadeiramente como eu sou, porque eu fui muito podado, né? Esse exemplo que você falou da pessoa ser muito brincalhão, ser muito comunicativo, e vem outro e fala, poxa, você é assim, você não pode ser assim, você não pode ser alegre, você tem que ser mais sério. Então, a minha infância, a minha juventude, eu sempre fui muito podado. Então, chegou o momento da minha adolescência que eu falei, não, então eu não posso ser assim, eu tenho que seguir no formato que o mundo, a sociedade está me enquadrando. Então, eu abri mão da minha essência, de quem eu era, para ficar num modelo ali robotizado, conforme era necessário, assim, entre aspas, né, a sociedade exigia. E ali, no nosso treinamento, na nossa imersão, né, e através de vocês, eu pude entender esse lado,
porque a transformação começou primeiro em mim. Começou no meu Rodrigo criança, no resgate da minha criança interior, me conhecendo, e depois vocês fizeram, né, aquela dinâmica de levar para o futuro. Então toda essa linha do tempo conectada, né, passado, presente, futuro, nivelou, alinhou o meu eu interior e trouxe muita leveza, muita clareza para mim, para minha família. E a partir dali eu tive que fazer um trabalho com meu filho, com o Davi, porque eu era muito duro com ele, muito rígido, e eu entendi que, poxa, tudo bem, eu fiz o meu melhor, mas de realinhar isso com ele. E, poxa, minha vida transformou a partir da mudança da minha vida. E somente assim eu consegui, de fato, caminhar para implementar mudanças na minha empresa, no meu casamento. Então, assim, foi um ponto de virada, esse autoconhecimento, essa transformação pessoal. O EVEX, para mim, isso foi o ponto principal. Que bacana, né? A gente fica muito feliz, né, de ver, a gente acompanha de perto, né, os nossos clientes aqui, as pessoas. A gente até fala, né, Valéria, que se a pessoa deixar, a gente vira amigo, né? Se a pessoa deixar, a gente vira amigo, porque a gente realmente pratica aqui no nosso dia a dia esse trabalho todo com muito amor, com muita paixão, né? Então a gente está o tempo todo acompanhando os nossos clientes aqui. E a gente vê, e viu, e vê na prática todos os dias, né, o que aconteceu com você, o que aconteceu com o Luciano, né, com a empresa de vocês. E isso é motivo de muita felicidade para a gente, Rodrigo, de muita felicidade mesmo. É muito bacana. Você sabe disso. Sim, bacana, né? E olha só, né, a gente começou aqui falando, né, dessa questão da mudança, do empresário, né, dele se permitir mudar, né? E a gente vê que começa da gente. Não adianta a gente querer mudar o resultado do negócio, querer mudar o patamar da nossa empresa se a gente não se conhecer e não se permitir mudar, se abrir, né, para o novo, para o que tem de diferente, né, no mundo aí, para poder ajudar a nos conectar enquanto pessoas, a fazer a gente crescer enquanto pessoa, porque é só crescendo enquanto pessoa que a gente cresce também como empresário. Sim. Né? Não tem como. Porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? Eu não consigo ser maior do que eu sou. Não tem jeito da minha empresa ser maior do que eu sou. Sim. Né? Então eu preciso crescer para a empresa crescer. Né? Para a empresa ser uma grande empresa, eu preciso me tornar um grande empresário. E é um desafio constante, diário, né? Sim, a gente aprende todo dia. Todo dia. Evolução constante. Né? Essa coisa do aprender, né? Eu tenho uma comparação que eu gosto muito, que é o seguinte, que o arrogante é aquele que não quer aprender mais porque acredita que já sabe tudo, não é isso? Sim. E o burro, né? O ignorante, o burro é aquela pessoa que, infelizmente, ela não teve acesso ao conhecimento. Então, quem é melhor? Não é? Quem é melhor? Aquele que não quer aprender ou que não teve acesso? Porque o que não teve acesso, se você der acesso para ele, ele muda, ele se transforma. O arrogante não. Entendeu? Então, muitas vezes a gente vê a pessoa falar, né, mas fulano é burro e tal, não sei o quê, é uma fala de arrogância. Né? Quem é melhor? Né? Então, a gente fala o seguinte, né, que é muito bacana a gente ver um empresário que investe no seu autodesenvolvimento como você, que investe na capacitação da sua equipe, que investe no desenvolvimento do seu negócio, porque, meu amigo, daí para frente o céu é o limite. Aliás, nem o céu é o limite. O Elon Musk e a turma lá do Jeff Bezos já quebraram essa coisa do céu é o limite. Os caras estão indo e voltando, né, para o espaço, então já não tem mais limite nenhum, né, Rodrigo? Não existe isso. E sozinho não vai, não. Não vai, né? Sozinho não vai. Tem que ter ajuda, tem que ter consultoria, tem que ter mentoria, tem que ter Ontem na nossa live a gente falou disso, né? Sozinho não vai, sozinho não vai.
a gente está falando, eu e André, que somos mentores, hoje somos conselheiros de empresa, o tempo todo a gente também tem, né, nossos mentores. Tem que ter, não é? Hoje nós temos nossos mentores, temos nossos conselheiros para poder ajudar. E os nossos mentores têm os mentores deles. Sim, então, assim, todos têm, sempre tem. Entendeu? E, né? E a maioria mais de um, não é? Porque tem várias áreas da nossa vida que precisam de trabalho, né? Precisam de desenvolvimento. Hoje nós temos mentor na área da psicologia, né? Que a gente está fazendo um trabalho grande. Nós temos mentor para o nosso trabalho, que é o trabalho de mentoria, que é mentor de mentor, né? Para a gente poder desenvolver o nosso trabalho nessa linha. Então, assim, temos conselheiros, né? Do nosso negócio. Então, quer dizer, essa coisa do caminhar, né? Tem a frase de quem que é do Thomas Edison, que é a frase que se cheguei longe é porque... Como é que é? Se eu enxerguei longe foi porque me apoiei em ondas de gigantes. Isso, é isso aí. É bonita essa frase. Né? Como é? Repete, por favor. Se eu enxerguei longe foi porque me apoiei em ondas de gigantes. Uau! Gostei. É do Isaac Newton. Legal isso, né? Então a gente tem que estar o tempo todo. Vou fazer um post disso aí. Faça. Vou te marcar lá. Faça lá. Muito forte, muito forte. E é isso, né? A gente precisa de estar aí. A gente que é empresário o tempo todo, né? Apoiando uns aos outros, buscando ajuda. E precisa abrir o coração. Se não abrir o coração, não vai. Porque essa transformação toda, se ela não entrar no âmbito emocional, fica meramente técnico, fica frio e não provoca mudança. Precisa rasgar o coração e falar, olha, tá assim, me ajuda, e isso aqui eu acho que eu sei, colocar o acho na frente, colocar em pratos limpos, colocar na mesa, colocar todas as cartas na mesa e avaliar junto, e não necessariamente colocar na mão do outro, delegar o seu sucesso, não é isso, é colocar as cartas na mesa, né? Consultar os mentores certos ali, e ainda assim a decisão ser sua. Mas mesmo que você tome uma decisão e o resultado não seja satisfatório, porque assim, a gente aprende, né? Que não tem resultado ruim, existe resultado, e ali você sempre aprende. Então se o resultado, a partir daquelas decisões, não foi aquilo que estava esperado, pelo menos você tem consciência daquilo que você fez e daquilo que você não fez. O que não dá é para seguir de forma cega, e só trabalhando, se matando de trabalhar, achando que tá fazendo e que é isso, que tem que levantar cedo, dormir tarde e ficar cheio de tarefas ali. E aí no final você não vê o resultado, você acaba com a saúde, família, você não vê os filhos crescer. Então, assim, respirar, pedir ajuda, abrir o coração para seguir, porque tem como seguir leve, seguir tranquilo, assim como um rio flui com tranquilidade ali. O processo pode ser fluido, pode ser natural, pode ser leve. Muito bom. Bacana demais, Bacana né? demais. Se deixar, nós vamos ficar aqui umas 3 horas conversando, né, Rodrigo? Porque mas nós vamos combinar a conversa né, tá Rodrigo? boa demais. Nós vamos gravar outros episódios. Vamos. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Foi um prazer enorme te receber aqui no Instituto EVEX, aqui para o nosso EVEXcast, viu? A casa é sua, volte sempre que você quiser, tá bom? Isso aí, Rodrigo, né? Agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. Rodrigo que já, né, contribuiu tanto também, já ajudou a gente em treinamentos, né, Rodrigo? Ele é realmente uma pessoa aberta, né, a estar aprendendo, a estar ali, né, auxiliando. E obrigada aí mais uma vez, né? Eu lembro a primeira vez, né, que fui gravar um vídeo lá na imersão, tem 5 anos. Meu Deus, o coração aqui, o vídeo, sai o vídeo, como assim? Suava frio e hoje a gente vai, grava a aula e vai, então assim. Dá aula, sobe no palco, né? Sobe no palco, dá aula, né, Rodrigo? Então assim, eu tenho muito a agradecer a vocês, não só por aqui, eu acho que aqui é um resultado de todo um processo, da gente ter se conhecido lá atrás, né? E sou muito grato aí a vocês, ao casal André e Valéria, por toda essa entrega que vocês sempre fazem, fizeram para mim e agregou muito. Gratidão. Bom Obrigada, demais. Rodrigo. E pessoal, a gente vai finalizando aqui então.
Esse podcast fica disponível nas principais plataformas de podcasts, né? E também o vídeo disponível no YouTube. Então, se você está nos ouvindo no canal de podcast ou está vendo no YouTube, saiba que tem a outra forma também. E a gente aproveita para convidar vocês para poder nos seguir nas plataformas, assinar o nosso canal do YouTube, que tem muito conteúdo também, e seguir as nossas redes sociais, Valéria.Bax, André Bax, _oficial e o Instituto EVEX. E até a próxima. Pois é, pessoal. Até a próxima e vamos para cima. Agora com direito a selfie lá do meu amigo Rodrigo. Muito bem. Gente, vamos para cima. Até a próxima. Bora. Bora.